Punir ou não punir? Vamos pensar sobre punição. Normalmente, punimos com a intenção de eliminar comportamentos que são inadequados ou indesejáveis, e por ter um efeito quase imediato, diminuindo ou minimizando aquele comportamento-alvo e ainda reduzindo temporariamente a sua frequência, é então muito utilizada. Veja só nesse gráfico, retirado do livro Princípios Básicos da Análise do Comportamento. Como mostra a figura, normalmente um comportamento punido tem sua frequência diminuída, mas assim que cessa a punição, o comportamento possivelmente volta de forma gradativa a acontecer com a mesma frequência. Sendo assim, o que muitas pessoas ainda não sabem é que ela tem um efeito momentâneo, e o período chamado supressão é exatamente o intervalo em que esses comportamentos diminuem de frequência, por isso é tão imediato seu efeito. Vamos pensar em um exemplo, em que uma criança risca a parede, seu pai pune e, por medo de receber essa punição novamente, o filho passa a escrever no papel. O pai, por sua vez, para de puni-lo, já que ele voltou a desenhar no local permitido, e o que ocorre? Isso mesmo, é possível que ele volte a desenhar na parede. Mas isso não significa que deverá punir seus filhos para sempre. Sabe por quê? Depois da pessoa ter sido punida, efeitos colaterais começam a aparecer. Por exemplo, no momento em que entramos em contato com a punição, é possível observar muitos efeitos emocionais, como tremor, palpitação, choro e entre outros. Depois de um tempo, não só aquela punição irá gerar tais efeitos, mas como a pessoa que puniu também. O pai bate no filho todas as vezes em que ele rabisca a parede. Essa punição faz com que ele chore e trema. Depois de um tempo, apenas a presença do pai já causa medo, choro e tremor. Sim, isso realmente pode acontecer. Além disso, quando punimos, temos a ideia de que apenas um comportamento em específico será atingido, mas não é o que ocorre. Outros comportamentos que estiverem ocorrendo ao mesmo tempo podem também ter sua frequência reduzida. Por exemplo, um menino que brinca de pega-pega em uma festa e estoura um balão. Seu pai briga e grita por conta do balão estourado. Porém, não só o menino vai parar de estourá-los, como pode passar o resto da festa sentado sem brincar. Inclusive, a mentira pode ter ligação com a punição. Você lembra que quando punimos, a tendência é que tal comportamento diminua de frequência e que comportamentos que evitem a punição aumentem de frequência? Pois é, quando punimos um relato verbal, acabamos gerando essa mesma consequência. Não entendeu a ligação? Vou explicar. A filha tirou uma nota baixa em matemática e, ao contar para a mãe, foi muito punida. Isso aconteceu por várias vezes até que a filha passou a mentir sobre a sua nota baixa ou simplesmente não contar mais para sua mãe, com medo de receber essa punição. Ou seja, ao punirmos alguém que fala a verdade, indiretamente ensinamos essa pessoa a mentir. Normalmente nós punimos de duas maneiras. Ou retiramos algo importante para a pessoa, como num exemplo em que a filha tira nota baixa e fica sem televisão por uma semana. Ou acrescentamos algo desagradável para ela, como um tapa. A filha tirou nota baixa e a punição foi receber um tapa. Ok, você pode estar se perguntando, mas o que eu posso fazer então para que os comportamentos indesejados ou inadequados diminuam ou parem de acontecer? Vamos pensar no exemplo em que o filho risca a parede novamente. Ele risca a parede todos os dias e é punido por isso. Sabendo que depois de um tempo, todos aqueles efeitos colaterais e outros podem ocorrer, e ainda que a punição é apenas aparentemente eficaz, uma alternativa seria: converse com a criança antes de disponibilizar as canetinhas. Fique na altura dela e explique onde deve e pode desenhar de uma maneira clara. E também explique que caso outro lugar além do papel acabe sujando por algum motivo, ele limpará. Tudo isso sem um tom de autoridade ou agressividade, pois isso em alguns casos já seria uma forma de punição. Todas as vezes que ele fizer certo, elogie ou faça algo que demonstre que ele fez a coisa certa. Se for necessário, faça isso mais de uma vez enquanto ele desenha no papel. Assim, ele se sentirá motivado para continuar desenhando naquele lugar. Uma boa ideia também é não deixar as canetinhas ao seu alcance, pois dessa forma não terá como ele pegar sem que você veja. Esse tipo de conduta serve para qualquer tipo de comportamento, até mesmo birra. Se seu filho se joga no chão do mercado querendo um doce e você não sabe o que fazer e pensa em apenas duas alternativas: dar o doce para que ele fique quieto e se levante, ou brigar com ele para que ele fique quieto e se levante também. Vou explicar quais as possíveis consequências disso. Sobre dar o doce para ele levantar e parar de chorar, quando você dá o que ele quer, faz com que ele entenda que essa é uma boa maneira de conseguir as coisas, aumentando dessa forma a frequência desse comportamento. E quando pune, tem um efeito apenas imediato, além de todas as consequências que já falamos até aqui. No caso da birra, o melhor a fazer é, além de conversar com a criança antes de sair, dizendo que não comprará doces, caso ele tente se jogar no chão para conseguir, você pode lembrá-lo:
Lembra do que eu te disse em casa? Não vamos comprar doce hoje. Isso também seguindo a mesma lógica de antes, sem ser de forma autoritária ou agressiva, na altura da criança. É preciso paciência, pois ele pode gritar ainda mais alto e é preciso que resista e não dê o doce. Depois de um tempo chorando, ele vai perceber que não dará certo e irá parar provavelmente. Porém, o efeito não é tão imediato quanto a punição, por isso não é tão utilizada. E lembre-se sempre que seu filho tiver um comportamento que é considerado desejado por você, elogie. Faça-lhe entender que é o certo a se fazer. Isso aumentará a frequência desse comportamento e, consequentemente, diminuirá os outros que não são tão adequados assim, já que os outros não recebem nenhum tipo de resposta. Veja só o seguinte gráfico, também retirado do livro Princípios Básicos da Análise do Comportamento, comparando o uso da punição e extinção. O reforço ao meio é esse elogio, é a demonstração de que está fazendo a coisa certa. Dessa maneira, os comportamentos considerados adequados aumentam a frequência, enquanto aqueles que não são oferecidos nenhum tipo de respostas decaem, marcado no gráfico como extinção. E em seguida, o mesmo apresentado anteriormente sobre a punição e seu efeito momentâneo. Então, recapitulando, o melhor a fazer é ensinar comportamentos alternativos, impossibilitar comportamentos a serem punidos, demonstrar para a criança quando o comportamento dela estiver correto, e, consequentemente, não oferecer resposta quando o comportamento for inadequado ou indesejado. Pais, às vezes pode parecer impossível, pode parecer que não tem mais o que fazer. Você pode estar cansado de tudo e com a sensação de não ter mais para onde correr. Mas se lembre que se ao enfrentar os problemas parecer que está escalando uma montanha impossível, lembre-se que a paisagem que avistará no topo compensará todo o seu esforço.